Eu costumo ver a inteligência humana mais como uma ferramenta do que como uma característica que nos define. Existem diferentes tipos de inteligência que nos dão diferentes habilidades para interagir com o mundo e para descobrir como o mundo funciona. E, de tempos em tempos, ocorrem descobertas que mudam os rumos da espécie humana. Eu não estou falando aqui sobre a descoberta do fogo ou da roda. Nossos ancestrais viam incêndios naturais e objetos rolando morro abaixo. Eu não estou querendo diminuir a importância dessas invenções, mas nesses casos, nós dominamos algo que a natureza já fazia bem na nossa frente. Bem mais impactante foi, por exemplo, a descoberta da metalurgia. A primeira descoberta metalúrgica real pode ter sido o cobre. Para você obter cobre, você precisa aquecer o mineral onde ele está escondido. Para isso, o ser humano precisou entender que alguns elementos não estão visíveis a olho nu e que esses materiais podem ser transformados entre sólido, líquido e gasoso. As nossas habilidades metalúrgicas são tão impactantes no desenvolvimento da nossa sociedade que nós temos inclusive eras pré-históricas batizadas em função dessas habilidades. A idade do cobre, do bronze e do ferro. Claro que de lá para cá as descobertas foram se tornando cada vez mais frequentes. Mais uma vez, eu não estou levando em conta aqui invenções como o motor a vapor ou a comunicação a rádio. Esse tipo de invenção é mais uma aplicação do conhecimento adquirido, como foi com o fogo e com a roda. E antes deles, vieram momentos onde verdadeiramente o ser humano usou a sua inteligência como ferramenta para entender como o mundo funciona. Em outras palavras, sempre vem primeiro a ciência, para depois vir a tecnologia. Tecnologias também moldam o mundo. Mas sem descobertas científicas, elas tendem a estagnar. Existe uma descoberta científica em particular que tem potencial para se tornar tão importante quanto a descoberta da eletricidade ou dos antibióticos, mas que, em termos tecnológicos, anda meio estagnada. Eu estou falando, é claro, da supercondutividade. O anúncio recente de um novo material de codinome LK99 promete quebrar essa estagnação. Tem o potencial para trazer a supercondutividade para dentro das nossas casas. Se isso acontecer mesmo, a supercondutividade mudará novamente os rumos da história humana. Mas será que a tão prometida revolução supercondutora realmente chegou dessa vez? Olá pessoas, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Se Amplifica. Hoje eu quero falar com vocês sobre o que é a supercondutividade, o assunto que viralizou na semana passada. E por que essa propriedade da matéria tem o potencial para de fato mudar as nossas vidas. E de posse desse conhecimento, vamos olhar as notícias da semana passada sobre o milagroso LK99 e ver se é realmente tudo isso que estão falando. Bom, vamos começar do começo. O primeiro supercondutor foi descoberto em 1911 pelo físico holandês Heike Kamerlingh Onnes. Heike Kamerlingh Onnes. Isso. Ele foi um dos pioneiros na criogenia, que é a ciência que estuda as propriedades dos materiais em temperaturas muito baixas. Por muito baixa, que eu quero dizer próximo do zero absoluto. Para você ter uma ideia, Onnes dominou o processo para liquefazer o hélio. Hélio, aquele gás que nós usamos nos balões de parque de diversão, ou para falar com a voz do Pato Donald. E por que será que a voz da gente fica tão esquisita desse jeito? O hélio se torna líquido aproximadamente aos 4 Kelvin, ou 269 graus Celsius negativo. Onnes ganhou o prêmio Nobel em 1913 pelo conjunto da sua obra nos estudos criogênicos. Ok, Onnes descobriu o supercondutor. Mas o que tem de super no supercondutor? Por que ele é diferente de um condutor convencional? Condutividade elétrica é a propriedade da matéria em transmitir energia elétrica. Um material é chamado de condutor quando ele tem essa propriedade, e ele é chamado de isolante quando ele não tem. Mesmo assim, os melhores condutores que nós conhecemos têm perdas. Eles perdem uma parte da energia, transformando energia elétrica em calor. Nós medimos o quanto o material perde energia medindo a sua propriedade chamada resistividade elétrica. Quanto maior a resistividade elétrica, maiores são essas perdas. E essa propriedade muda com a temperatura. Quanto maior a temperatura do condutor, mais energia é perdida. E quanto menor, menor é a resistividade. Então, sabendo disso, você pode se fazer a seguinte pergunta: qual é o menor valor que a resistividade de um material apresenta
quando ele é resfriado bem perto do zero absoluto, será que dá para zerar essa resistitividade? Era isso que o Onish estava se perguntando quando ele resfriou o mercúrio até a temperatura do hélio líquido. Ele foi observando a resistividade do mercúrio caindo com a temperatura. Mas quando a temperatura atingiu 4 Kelvin, ela se tornou exatamente zero. E não, ela não foi chegando no zero devagarzinho. Ela realmente despencou para zero. A temperatura em que essa mudança acontece ficou conhecida como temperatura crítica do supercondutor. E abaixo dessa temperatura, você pode transportar energia elétrica sem que ocorra nenhuma perda por calor. Não existe nada nas leis da dinâmica newtoniana nem do eletromagnetismo que pudesse prever que esse comportamento aconteceria. Para explicar por que a resistitividade despenca para zero abaixo de uma certa temperatura, é preciso recorrer à física quântica. Eu sei que quando eu falo sobre física quântica, a maioria das pessoas pensa em algo místico, mal compreendido, como a força do pensamento ou algo assim. E não tem nada a ver com isso. A física quântica é uma parte da física, é a parte da física que descreve as coisas muito pequenas. Ela de fato não é intuitiva, porque a nossa intuição é baseada no que acontece nas nossas vidas, na nossa experiência de vida. E nós não somos pequenos como os átomos. Não há nada misterioso na quântica, e nós precisamos dela para entender até algumas coisas básicas do nosso dia a dia, como por exemplo, por que objetos, quando aquecidos a altas temperaturas, brilham, produzem luz, como a brasa no fundo da sua churrasqueira. Se a quântica fosse mesmo esse mistério todo que algumas pessoas querem que você acredite, você não estaria me assistindo no smartphone agora. Um objeto que só existe justamente porque a quântica é tão compreendida que já faz parte do nosso ambiente tecnológico há décadas. Somente em 1957 foi que 3 físicos, John Bardeen, Leon Cooper e John Robert Schrieffer, propuseram o primeiro modelo para explicar a supercondutividade. E após anos de experimentação, o modelo foi elevado ao nível de teoria e recebeu o nome dos seus criadores, teoria BCS. Eles ganharam um prêmio Nobel em 1972 pelo desenvolvimento dessa teoria. Aqui eu vou fazer 2 comentários. O primeiro é que no método científico a palavra teoria tem outro significado do que no linguajar popular. Para nós, quando você tem uma ideia que ainda não foi testada, nós chamamos isso de uma hipótese. Uma teoria é uma ideia que já sobreviveu a uma série de experimentos e ganhou força, ganhou credibilidade. O segundo comentário é mais uma curiosidade, é que o C de BCS, o Leon Cooper, é a inspiração para o nome do Sheldon Cooper. E qual a explicação dada pela teoria BCS para a supercondutividade? Eu vou explicar com algumas analogias, mas tenha em mente que a explicação precisa mesmo utiliza a física quântica, como eu disse, e a física quântica não tem muitas analogias na nossa intuição. Quando um elétron se move por um condutor, a sua carga negativa atrai levemente os átomos mais positivos que estão ao seu redor. Visto de longe, é como se o elétron ganhasse algumas cargas positivas, e isso pode atrair um segundo elétron. Quando esse segundo elétron chega perto do primeiro, ele atravessa essa zona de influência de cargas positivas e começa a sentir novamente a carga negativa daquele elétron, e cargas iguais se repelem. Quando o material está a uma temperatura abaixo daquela temperatura crítica, esse segundo elétron fica preso dentro dessa região de influência positiva, numa distância onde a atração positiva e a repulsão negativa se igualam. Os 2 elétrons aprisionados nesse poço positivo que se move pelo cristal condutor formam uma nova entidade do ponto de vista da física quântica, que ficou conhecida como um par de Cooper. Um par de Cooper tem propriedades totalmente diferentes dos elétrons originais. De novo, propriedades que só podem ser explicadas pela física quântica. São essas propriedades que permitem que os pares de Cooper transportem energia pelo condutor sem nenhuma perda, sem nenhuma conversão em calor. Isso porque os pares de Cooper não atuam mais de forma individual. Eles atuam de forma coletiva. Eu deixei de fora algumas bizarrices do mundo quântico, mas a gente pode voltar nisso em outro momento. Além de transportar energia elétrica sem perdas, outra consequência da supercondutividade é o chamado efeito Meissner, que também leva o nome de levitação quântica. A levitação quântica acontece porque quando um material se torna supercondutor, ele expulsa
todo o campo magnético que estava atravessando o seu interior, forçando esse campo a dar a volta ao redor do corpo. Isso praticamente trava o supercondutor no espaço, e qualquer movimento que force o campo magnético a mudar de forma mais uma vez, requer energia externa. Ou seja, se você deixar ele quieto no lugar dele, ele vai ficar travado na sua frente. Por isso o efeito Meissner também é conhecido como travamento quântico. Se você planejar bem o formato do campo magnético, como no formato de um trilho ou um túnel, o supercondutor vai deslizar por cima desse trilho sem precisar modificar o campo magnético. E vai fazer isso sem atrito, porque ele vai estar flutuando em cima do trilho. Como eles transportam correntes elétricas sem perdas, eles também são capazes de produzir campos magnéticos. E produzir campos magnéticos de altíssima intensidade. Isso faz com que eles sejam aplicáveis, por exemplo, nas máquinas de ressonância magnética, nos aceleradores de partículas, como o LHC, e também nos trens de levitação magnética, como o maglev. Mas se os supercondutores são tão incríveis assim e já sabemos tanto sobre eles, por que eu ainda não tenho meu skate voador? Bom, se você está prestando atenção, e eu espero que você esteja, você já deve ter percebido que a maior dificuldade é a temperatura. Você precisa de uma geladeira realmente poderosa para manter um supercondutor resfriado. Além disso consumir uma grande quantidade de energia elétrica, essas geladeiras criogênicas também usam como fluido refrigerante o hélio, que é um recurso natural não renovável. Você sabia disso? Vai chegar um dia em que nenhuma criança mais vai saber o que é pegar um balãozinho e andar por aí com ele flutuando em cima da sua cabeça. Porque o hélio do mundo é finito e um dia ele vai acabar. A solução seria um supercondutor que funcionasse a temperaturas ambientes, sem precisar ser resfriado. Então entenda que aqui não é um problema tecnológico, é um problema de conhecimento científico. Ainda não se conhece um material que tenha essa propriedade, pelo menos até agora. É aqui que entra o LK99. O LK99 não é na verdade um material tão desconhecido assim. Ele é uma chumboapatita, onde alguns átomos de chumbo foram substituídos por átomos de cobre. Segundo os seus criadores, essa substituição cria um poço de cargas positivas sem precisar reduzir a temperatura. Porém, ao invés desses poços se moverem junto com os elétrons, como é o caso dos pares de Cooper, aqui os pares de Cooper se formam dentro desses poços positivos e eles se propagam de um poço para o outro através de outro efeito quântico, o tunelamento, que, de novo, um dia eu vou fazer um vídeo só sobre física quântica. Eu não vou parar para explicar tunelamento agora, porque esse vídeo já vai ficar muito grande, mas é mais um desses fenômenos para os quais nós não temos uma analogia no mundo real. Com esse modelo deles, é diferente do que diz a teoria BCS, mas até aí tudo bem, porque eu também deixei de fora alguns detalhes da minha explicação, como que, por exemplo, existe mais de um tipo de supercondutor, incluindo alguns supercondutores que não seguem o que a teoria BCS diz, e para falar a verdade, a gente não sabe muito bem ainda como eles funcionam. Então talvez o LK99 seja mais como essa categoria. Mas se isso for verdade mesmo e ele for um material supercondutor que não precisa ser resfriado, isso permitiria que produtos com supercondutores chegassem às nossas casas finalmente. Mas será que ele é tudo isso mesmo? Ainda não sabemos. Os trabalhos apresentados parecem ter algumas inconsistências nos dados. E mesmo os seus autores, um grupo de sul-coreanos liderados por Lee Seok-bae e Kim Jin-hoon, parecem discordar se essa era a hora mesmo de mostrar esses resultados ou não. De uma forma ou de outra, a notícia viralizou. E como a chumboapatita é um material relativamente fácil de ser feito, mesmo com aquela substituição do cobre, vários laboratórios pelo mundo estão tentando reproduzir os resultados de Lee e Kim. Porém, infelizmente, até agora os resultados obtidos não são animadores. O que os grupos estão obtendo são cristais com propriedades diamagnéticas. Veja que o diamagnetismo é um efeito clássico do eletromagnetismo e que também produz um tipo de levitação, mas completamente diferente da levitação quântica. Na verdade, como a água é diamagnética e nós somos mais de 50% água, então nossos corpos são diamagnéticos. E se existisse um campo magnético suficientemente forte, nós poderíamos levitar nele. Inclusive há um vídeo de uma rãzinha flutuando num campo magnético. É incrível de ver.
Voltando ao LK-99, os vídeos que Lee e Kim mostram do seu material flutuando parece mais com levitação diamagnética do que com levitação quântica. Então eu sinto muito, mas nada de skate voador por enquanto. Alguns desses grupos já concluem categoricamente que o LK-99 não tem resistividade zero, não demonstra efeito Meissner e, portanto, não é um supercondutor. Mas alguns grupos ainda não terminaram suas análises, então vamos ser cautelosos e esperar. E se você quiser acompanhar o desenrolar dessa história, eu recomendo que você siga o Simplifica a Notícia no Spotify. Lá nós explicamos a verdadeira ciência por trás dos títulos das notícias, que são complicados e muitas vezes exagerados. No primeiro episódio nós falamos não só sobre o drama por trás do LK-99, mas também sobre as audiências públicas que aconteceram no Congresso americano a respeito das observações dos FANIs, Fenômenos Aéreos Não Identificados. E agora a nossa sessão de perguntas, onde eu escolho uma pergunta deixada nos nossos vídeos anteriores para responder aqui com as minhas próprias palavras. A pergunta de hoje foi deixada pelo Saulo San. A pergunta do Saulo é a seguinte: com todo esse hype em cima do Oppenheimer, existe algum material sobre a corrida tecnológica pela energia nuclear do ponto de vista dos alemães e posteriormente dos soviéticos? Saulo, eu vou focar no ponto de vista dos alemães. Você tem que ler a história do Werner Heisenberg, o famoso do princípio da incerteza de Heisenberg. Heisenberg foi o cabeça do projeto que visava desenvolver a bomba atômica em Berlim. Porém, há várias evidências entre cartas que ele trocava secretamente com a esposa que estava longe, segura com as suas crianças, fora da guerra, e encontros que ele teve secretamente com seu mentor, o Niels Bohr, onde fica claro que, na verdade, ele estava pegando o dinheiro investido para a construção da bomba com a desculpa de que, para fazer a bomba, ele precisava de plutônio, e plutônio era produzido em reatores nucleares. Então ele estava, na verdade, desenvolvendo reatores nucleares, e enquanto isso, ele protelou e segurou o máximo possível o desenvolvimento da bomba. Muitos historiadores da ciência concordam que não fosse Heisenberg ali, Hitler provavelmente teria conseguido a bomba. Apesar do protesto dos amigos que queriam que ele fosse embora da Alemanha para se proteger, ele insistia em ficar. Ele sentia que ele tinha essa missão, a de atrasar o desenvolvimento nuclear nazista. E esse foi o Simplifica. Espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês na próxima. Até lá! Yeah.